Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui nesse sabadão, dia 20 de abril de 2024, no Acorda Vascaínos, no canal Ave Mais, o canal 2 da plataforma. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho, pela maneira como você nos trata. Deixa aqui embaixo seu like, já peço, compartilha aí esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, deixe seu comentário, enfim. Aqui a gente quer é bater papo, trocar uma ideia. E eu não posso deixar de falar do jogo de hoje, entre Vasco da Gama e Fluminense, terceiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de uma derrota que é sempre frustrante, né? É um resultado que sempre dói. Mas eu não acho que o Vasco tenha jogado mal em Bragança Paulista, como não jogou contra o Grêmio, muito pelo contrário, fez uma partida muito boa. Mas é claro que precisa evoluir, precisa melhorar, manter uma regularidade. A gente falou ontem à noite, no AveNews, no canal Atenção Vascaínos, sobre Ramon Dias. Ele hoje é o grande nome, a grande estrela ao lado de Dimitri Payet, que não vai estar em campo mais uma vez, do Vasco. Mas é um cara que me parece estar muito sobrecarregado com funções, que é claro, ele nunca vai dizer isso, mas que me preocupam não serem funções que a ele deveria caber. Mas ele está ali, pelo Vasco, pela vontade de fazer um bom trabalho, por uma dignidade de alguém que está caminhando aí para um ano de trabalho no Vasco, mas tem sido questionado, inclusive por nós, por conta de algumas posturas, por conta de algumas substituições, por conta de algumas decisões extracampo, de contratações ou da ausência delas, de repente comandar isso sem ser a pessoa indicada. Claro, fundamental é o treinador. Mas me preocupa o Ramon Dias ter que decidir tudo quando ele precisa decidir em campo. E eu tenho muita confiança. Acho que o Ramon Dias é o treinador ideal para o Vasco. É o cara que tem que comandar o Vasco. Mas não é por conta disso que a gente não vai criticá-lo em caso de erros. E volto a dizer, sou a favor da longevidade. Olha, ano passado cheguei até a entender um pouco a permanência do Maurício Barbieri. Só que depois daquela derrota lá para o Flamengo, eu acho que não tinha mais clima. Mas quando eu vejo o Ramon Dias indo para 9 meses, para 10 meses, fazer aí no meio do ano, um ano, eu acho isso formidável. Porque não dá para mudar de treinador toda hora, todo instante, para se ter a continuidade de um bom trabalho. Porque às vezes, mesmo com um time limitado, você tendo um trabalho contínuo, esse time dá liga. Raramente não dá liga. E acho que o Ramon Dias tem que ser prestigiado, tem que ser alimentado. Infelizmente vai sofrer de um jejum aí até o meio do ano, mas que ele, bem ou mal, aceita, porque ele não está, pelo menos politicamente, fazendo mais cobranças públicas, nem ele, nem o Emiliano Dias, por reforços. Acho que internamente eles gostariam de tê-los, mas devem ter conversado e dito, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos tentar recuperar alguns jogadores, botar alguém da base, fazer um time competitivo. Porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, claro que é. Mas o futebol brasileiro, eu tenho dito isso aqui, é um futebol que está em baixa. Há times que jogam bem, claro, mas os que jogam bem geralmente competem muito, correm muito, brigam muito. Eu vou dar o exemplo de Flamengo e Palmeiras. Tá aí, o Palmeiras foi até Porto Alegre e perdeu para o Inter. O Inter que não chegou à final do Campeonato Gaúcho. A tal da lógica, né, no futebol. Não há. É momento, futebol é hora, futebol é um instante. É uma concepção, é um aprendizado que você tem. Quem sabe o Vasco também não tem o seu aprendizado por conta daquela vergonha que foi contra o Nova Iguaçu. Tem que remoer, tem que lembrar sempre. O Vasco faz um jogo bom contra o Grêmio, corre, luta, briga, e ninguém acreditava. Quem dissesse assim, não, a gente vai estrear bem contra o Grêmio, desculpe, tá cascateando. Mas aí dá uma confiança e vai para Bragança Paulista, começa mal o jogo, que é normal de um time que está se ajustando, um time que tem suas fragilidades, mas enfrenta um Bragantino que também vem mal. Perdeu para a Libertadores para o Botafogo, estreou na Sul-Americana tomando um sapeca do Racing lá na Argentina, né? O técnico Pedro Caixinha improvisando o lateral na zaga, foi ali. Mas é um jogo difícil em Bragança.
E o Vasco perde, jogando bem. Principalmente no segundo tempo, foi pra dentro, ia virar o jogo, e aí toma um gol idiota, a bola bate na cabeça do Michael e encobre o Léo Jardim, que falhou no gol, errou no gol. Mas é assim, o Campeonato Brasileiro é assim, mas o Vasco competiu. E a minha expectativa é hoje jogar bem contra o Fluminense, como o Vasco tem feito com o Ramon Dias. O Vasco com o Ramon Dias jogou bem contra o Fluminense nas ocasiões que teve esse embate. Ano passado no Brasileiro 4-2 e esse ano num 0-0 injusto, em que o Vasco foi muito prejudicado por uma arbitragem ridícula, absurdamente ridícula, do seu Bruno, sei lá como é que é o nome, Breno, o nome daquele juiz lá, que foi pra geladeira e deve estar congelado até hoje. Então, eu tenho expectativa que o Vasco possa jogar um bom futebol, mas precisa entender que do outro lado tem um adversário pressionado, que não ganha clássicos há 13 jogos, que nos últimos 7 jogos ganhou apenas um, mas que tem grandes jogadores. É a base do time campeão da América. Tirando o Marquinhos, colocando o Keno, é o mesmo time. Fábio, Samuel Xavier, o Manuel não era o zagueiro, entrou no lugar do Nino, que é um jogador que faz muita diferença. Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli Ganso, John Arias, Cano e agora o Marquinhos. É um bom time. É um time que tá num momento difícil, tá numa situação complicada, mas é um time muito perigoso, com ótimos jogadores. O Vasco precisa abrir o olho, precisa jogar futebol, precisa ser competitivo. Mas eu acredito, num time competitivo, numa tática inteligente, porque o Fluminense não muda. O Fluminense tem a sua posse de bola, tem a sua fragilidade pelo lado esquerdo com o Marcelo e a cobertura do Felipe Melo, 2 jogadores veteranos, que o Vasco tem que forçar a barra ali. Mas precisa tomar cuidado com o Cano, precisa ter cuidado com o John Arias, que é um cara da armação, e com o André, que é o grande articulador. Porque o Paulo Henrique Ganso aparece eventualmente, é craque também, mas o André é a grande mola motriz do time do outro lado. E além disso, é um jogo de rivalidade, de uma rivalidade que se aflorou nos últimos anos, por conta de tudo que o Fluminense tem feito, é 90-10, dizer que o Vasco foi comprado por uma empresa que compra fundos perdidos, tem muita coisa envolvida nisso aí, tornou-se uma rixa pessoal. O presidente do Fluminense não gosta do Vasco, não gosta, então todas essas situações trazem um molho diferente ao jogo. Mas o Vasco precisa ser inteligente. O Fluminense é um time que tem o agrupamento das suas peças, um time que joga junto, que faz jogos pequenos, são pequenos jogos em todas as partes do campo. Tudo isso precisa ser combatido, é um jogo de combatividade. E aí me vem à cabeça o Pablo Galdames, que é um jogador que demonstrou pouca combatividade, pouca força. Eu vejo o Ryan, que se for titular, também é um jogador meio malemolente para marcar, é jogo para estar ligado. Talvez o Rossi começando seja até melhor mesmo. Vai e volta, dá calor, vai pra dentro. O Verratti, que é um cara que briga, você tem o Sforza e o Matheus Carvalho que também brigam. Talvez até pensaria em botar o Hugo Moura como titular, com o Sforza e o Matheus Carvalho, o Hugo Moura um pouquinho mais à frente, com o Sforza como primeiro volante, que é onde ele joga melhor. Ou tacaria os 3 zagueiros. Sim, deixa Paulo Henrique e Piton livres. Paulo Henrique não pode ter desaprendido. Então são maneiras do Vasco jogar que ele precisa ser inteligente diante de um adversário que está num momento difícil, num momento complicado, mas eu acho que se o Vasco jogar com alma, com coração, com competitividade, como jogou contra o Grêmio e o segundo tempo contra o Bragantino, o Vasco tem boa condição. O Fluminense para mim é mais time que o Grêmio, principalmente por conta do seu conjunto, mas o Grêmio tem um bom time também. É mais time que o Bragantino, mas está vivendo um momento ruim. E tem fragilidades claras, de uma marcação mais frouxa, de uma defesa mais livre, de uma defesa pesada, de um goleiro muito veterano, mas nem por isso o Vasco pode abrir mão da sua força, da sua competitividade, para que torne o jogo capaz de vencê-lo. Porque o Fluminense, como eu disse, é um adversário perigoso, que pode vencer o Vasco também, não tenha dúvida nenhuma disso. Não há favoritos num jogo como esse. Mas eu acho até que por tudo isso que tem rolado, por tudo isso que a gente vê o Vasco passar com uma falta de comando, de um diretor executivo, a falta que faz isso, para desanuviar um pouco do Ramon Dias, precisa ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Não pode tendo que resolver jogador. Agora acabou a janela, que é um erro também crasso. O Vasco tinha que contratar mais gente, precisava mexer mais no mercado, mas essa questão de comando, que é um assunto que a gente falou muito ontem à noite, isso precisa ser revisto.
Não dá para o Vasco não ter um executivo desde o dia 20 de março. Faz hoje um mês que o Vasco não tem um executivo. É muito tempo sem alguém para decidir, porque essa história de comitê é muito bonito, mas na hora da crise, como é que faz? Se tiver que demitir o Ramon Dias, você conversa todo dia com ele, você vai demitir? Como é que você chega? Como é que você discute certas situações de dinheiro? Porque, bem ou mal, o Ramon Dias é empregado do clube. O patrão tem que ter uma ideia do que pode gastar, do que não pode gastar. Você dar essa chave do cofre a quem também é subalterno é perigoso, não é legal. O chefe, o cabeça, tem que ter autonomia para poder negociar, para poder botar limites. E eu acho que deram muito poder ao Ramon Dias. O Ramon Dias tem que ter poder em campo, no grupo, mandar e desmandar, tirar e botar sem nenhum medo de melindres. Mas para isso ele precisa ter costas quentes, ele precisa ter alguém para dar a ele esse respaldo, que não é o Lúcio Barbosa. Que, volto a dizer, não tenho nada contra, muito pelo contrário, é um sujeito formidável, mas que está acumulando muita coisa. Como disseram ontem os companheiros do News, é o cara que vai ao sorteio da CBF, é o cara que senta com o futuro patrocinador, é o cara que vai com a delegação para tal jogo, é o cara que discute licitação no Maracanã. É muita coisa, é muito detalhe. Não dá para um homem só resolver isso. Não dá. Ele precisa ter auxílio. E isso faz falta no futebol. Precisa contratar alguém, um departamento comercial, um diretor comercial, um diretor de futebol. Precisa ter pessoas nas funções que possam reportar a ele aquilo que está acontecendo. Aí tudo bem. É aquela reunião de final de dia, é aquela call no final do dia, da noite, vamos tomar um uísque junto, vamos tomar um vinho junto, vamos jantar junto para trocar ideia. Porque faz falta para o departamento de futebol ter alguém lá. Claro que faz. Tem um comandante, tem alguém que mande prender e mande soltar. E o Vasco hoje me passa essa impressão de que está um pouco largado nisso. Está um pouco largado. Por mais que os processos andem, que as coisas possam andar, mas está aí a prova. Passa uma janela, 19 dias, e o Vasco contrata um jogador, tendo carências muito grandes no elenco. Não contrata um substituto para Paulinho e para Jair, não contrata um atacante de perna esquerda para o lado do campo para jogar. E agora tem até o dia 10 de julho, até a 18ª rodada desse turno, para jogar com esse time. Só a partir da 19ª rodada, no jogo do dia 17 de julho contra o Cuiabá, vai conseguir contratar alguém. Tomara que não seja igual ao ano passado. A começar por hoje. Para a gente somar pontos, porque no ano passado o Vasco empata com o Palmeiras, tem um início melhor e ganha do Galo, e perde para o Bahia na terceira rodada em casa. E aí desencadeia a perder. Mas hoje o time é melhor. É um time mais competitivo. É um time que precisa de ajustes, mas é um time mais competitivo, que dá mais confiança para conseguir uma grande vitória sobre o Fluminense. E a gente vai estar lá no Maracanã para contar essa história. A partir de 2h30, estarei no comando do pré-jogo, e a partir das 4, o nosso Diego Monteiro, o jovem da narração, o vencedor do concurso Narrador AV 2024, vai estar no comando. Grande abraço a todos, e daqui a pouco a gente vai estar no Esquenta, hein? 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui é trabalho. Grande abraço a todos, obrigado. Tchau, turma. Valeu, até já.